Era uma sexta-feira à noite, fevereiro de 2021. Eu estava na sacristia, terminando as anotações da missa, quando o celular tocou. Era a filha do seu Antônio, um homem de 63 anos que eu conhecia há anos. A voz dela estava quebrada. Padre, meu pai sofreu um infarte. Está no hospital. Venha, por favor. Eu larguei tudo e fui. Quando cheguei ao hospital, o seu Antônio já tinha passado pelo procedimento de emergência. Ele estava estável, mas ainda muito abalado. A filha me levou até o quarto. Ele estava deitado, com aqueles fios todos pendurados no peito, o olhar perdido no teto. Eu sentei do lado dele e fiquei em silêncio um instante. Depois perguntei como ele estava se sentindo. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava baixa, quase um sussurro. Padre, eu achei que fosse morrer ali, no meio da rua, antes de chegar no hospital. E a única coisa que passou na minha cabeça não foi minha filha, não foi minha casa, não foi nada disso. Ele fez uma pausa. Foi que eu não tinha me confessado em quase 10 anos. Eu fiquei quieto. Eu fiquei com aquele pensamento dentro de mim enquanto o coração disparava, que eu ia morrer assim, sem absolvição, sem ter feito as pazes. E aquilo foi um terror diferente de tudo que eu já senti na minha vida. Pior do que a dor física. Muito pior. Ele olhou para mim com um olhar que eu não consigo esquecer até hoje. Padre, o que teria acontecido comigo se eu tivesse morrido ali? Eu sou padre há 18 anos. Já vi muita coisa nesse tempo. Já ouvi confissões que me partiram o coração. Já enterrei jovens. Já dei a unção dos enfermos em cima de macas de pronto-socorro. Já sentei do lado de gente que tinha horas de vida. Mas quando o seu Antônio me fez essa pergunta, algo em mim reconheceu que ali estava a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. O que acontece com a alma que morre sem confissão? É disso que eu preciso falar com você hoje. Porque essa pergunta não é só do seu Antônio, é sua, é minha, é de todo mundo que ainda está aqui. Meu nome é Padre Fábio de Oliveira, sou pároco há 18 anos, numa cidade do interior de São Paulo. Não tenho teologia de palco nem discurso ensaiado. Tenho 18 anos de visita hospitalar, de velório, de confessional, de conversas com gente que estava com medo de verdade. E é por isso que eu estou aqui. Se você ainda não se inscreveu, te peço agora, porque o que eu vou te mostrar aqui hoje é o tipo de coisa que eu só consigo dizer num espaço como este, onde você me ouve sem julgamento e eu falo com você sem medo de errar o protocolo. E antes de eu continuar, me diz nos comentários, faz quanto tempo que você não vai à confissão? Não precisa ter vergonha, eu já ouvi de tudo. Escreve o número ali ou só escreve preciso ir. Só isso já vale. Agora vem comigo. Existe uma mística do século XVI, uma mulher que viveu na Espanha, que passou a vida inteira tentando descrever como a alma humana funciona por dentro. Ela se chamava Teresa de Ávila e a igreja a reconhece como doutora, o que significa que o que ela ensinou é de valor para toda a fé católica. Teresa escreveu um livro que ela chamou de Castelo Interior. E nesse livro, ela descreve a alma como um castelo de cristal puro, transparente, com muitas moradas. No centro desse castelo, no aposento mais profundo, habita Deus. Essa é a figura. Agora escuta a realidade que vem por baixo dessa figura, porque é aqui que a coisa fica séria. Teresa disse que quando a alma está em pecado mortal grave, o castelo fica coberto de trevas. Não é que Deus vai embora, Deus continua lá, no centro. Mas o pecado mortal é como uma espessa fumaça negra que toma conta de cada corredor, de cada morada, de cada janela. A luz de Deus ainda brilha lá dentro, mas a alma não consegue mais ver essa luz. E mais do que isso, a alma fica presa fora do próprio castelo, fica do lado de fora, batendo numa porta que ela mesma fechou. Você já tentou entrar numa casa e descobrir que a fechadura mudou? Você tem o endereço certo. Você sabe que é a sua casa, mas a chave não entra mais. Tem uma sensação de absurdo nisso que é difícil de descrever. Uma desorientação profunda, uma perda de si mesmo. É isso que o pecado mortal faz com a alma. Teresa não estava sendo poética por poesia. Ela estava descrevendo algo que ela mesma tinha experimentado numa conversão. Ela passou anos da vida religiosa sem ter uma vida interior profunda. Anos sendo freira, sem de fato entrar no castelo. E quando ela finalmente entrou, quando ela fez aquela entrega total, ela reconheceu que tinha ficado do lado de fora durante muito tempo sem perceber. E ela disse que o pior não era o tempo perdido. O pior era o fato de que a alma pode se acostumar a ficar do lado de fora, pode normalizar a escuridão, pode começar a achar que aquilo é tudo que existe. Agora eu preciso te dizer o que acontece no momento da morte. Não com dramatismo, não para te assustar por assustar,
mas porque é verdade e você precisa saber. A fé católica ensina que no instante, imediatamente após a morte, antes de qualquer coisa mais, a alma passa pelo que se chama de julgamento particular. Não é o julgamento final, aquele do fim dos tempos. É um julgamento imediato, pessoal, no momento mesmo da separação da alma do corpo. Nesse momento a alma vê tudo, vê a si mesma com uma clareza que aqui na terra nunca foi possível. Vê cada escolha que fez, cada vez que amou de verdade, cada vez que feriu, cada vez que se afastou, cada vez que voltou. E vê isso tudo de uma vez, sem filtro, sem desculpa, sem a névoa do ego que aqui na terra embaça a nossa autopercepção. A alma vê a si mesma como Deus a vê. Pensa no que isso significa por um segundo. Aqui na terra, a gente consegue se iludir. Consegue convencer a si mesmo de que não foi tão grave assim. Consegue minimizar, consegue esquecer. A memória humana é misericordiosa para com a gente mesma, sabe? A gente lembra das coisas com uma boa dose de edição, de seleção, de justificativa. No momento da morte, essa edição acaba. A alma vê o que ela realmente foi, com toda a beleza que ela acumulou e com todo o peso que ela carrega. Para quem viveu uma vida de confissão regular, de conversão sincera, de busca honesta, mesmo que imperfeita, esse momento é avassalador, mas é também reconhecimento. É como encontrar alguém que você amou e que te amou. A visão é intensa, mas é voltando para casa. Para quem morreu carregando pecados mortais graves que nunca foram levados à confissão, esse momento é outra coisa. É o momento em que a alma percebe, com uma clareza que não tem apelo, o peso do que ficou por resolver. E isso é aterrorizante não porque Deus pune, mas porque a alma, naquele momento de plena lucidez, se vê a si mesma e reconhece o que poderia ter sido e o que é. Vê a distância entre o castelo que ela é por natureza e o estado em que chegou. Voltando ao seu Antônio, no quarto do hospital, eu sentei com ele por quase 1 hora. Não respondi a pergunta dele imediatamente. Primeiro fiz outra pergunta. Por que você ficou 10 anos sem se confessar? Ele ficou quieto um tempo. Depois disse que foi por preguiça no começo, que ia deixando passar, que aí foi ficando difícil de voltar, que aí começou a achar que não merecia mais, que tinha feito coisas que ele não conseguia imaginar dizer em voz alta para ninguém. Eu reconheci cada uma dessas etapas, porque eu ouço isso no confessional toda semana. A mesma trajetória. O primeiro afastamento que parece pequeno, a normalização da ausência, a vergonha que cresce na proporção do tempo, o ponto em que a vergonha se torna tão grande que parece mais fácil ficar de fora do que tentar voltar. É um mecanismo que o mal conhece muito bem, porque o mal não precisa te convencer a fazer coisas terríveis de uma vez. Ele só precisa te convencer a deixar para amanhã uma vez, e depois mais uma vez, e depois mais uma, até que um dia você está na maca de um hospital com o coração falhando e a única coisa que você consegue sentir é o peso daquilo que ficou por fora do confessional. Eu disse ao seu Antônio: "Você quer se confessar agora?" Ele disse que sim. Nós nos confessamos ali mesmo, naquele quarto de hospital, com os fios pendurados no peito dele e a luz fria do teto. Eu ouvi o que ele tinha para dizer. Eu dei a absolvição e ele chorou como eu raramente vi um homem chorar. Não de tristeza, de alívio, como quem largou um peso que estava carregando há 10 anos sem perceber a extensão do que carregava. Você sabe o que a absolvição na confissão realmente é? Não é o padre te dizendo que você é uma boa pessoa. Não é uma avaliação moral da sua trajetória. Não é você provando que é merecedor de uma segunda chance. É a restauração do castelo, usando a figura de Santa Teresa. A confissão é a chave que reabre as portas. É a que dissolve a fumaça negra dos corredores. É o que permite que a luz que nunca saiu do centro do castelo volte a alcançar cada aposento, cada janela, cada recanto que tinha ficado na sombra. Cristo não inventou a confissão para humilhar ninguém. Ele a inventou porque conhece a nossa estrutura interna, porque sabe que a alma humana precisa de um ato concreto, audível, real, de reconhecimento. A alma precisa dizer em voz alta, não porque Deus não sabe sem você dizer, mas porque você precisa dizer. Porque quando você diz em voz alta, algo em você que estava bloqueado se move, há uma resistência enorme no ato de dizer em voz alta. O ego resiste com toda a força, porque dizer em voz alta é admitir de verdade. É real de uma forma que o pensamento silencioso nunca é. E é exatamente essa resistência que faz da confissão o que ela é.
Teresa de Ávila descreve nas moradas interiores que cada vez que a alma decide entrar mais fundo no castelo, ela encontra uma resistência maior. Não porque Deus a afasta, mas porque o próprio eu resiste ao encontro pleno. Há uma luta interna entre o que a alma quer se tornar e o que ela ainda está apegada em ser. A confissão é a decisão de entrar, é forçar o passo pela porta, mesmo quando o ego diz que é humilhante demais, que é desnecessário, que Deus já sabe de qualquer jeito, que você pode fazer isso em casa, na sua cabeça. Pode, claro, mas não é a mesma coisa. A igreja não é burocrática por acidente. Ela é concreta porque a alma humana precisa de concretude. Agora deixa eu te dizer o que é aterrorizante de verdade nesse tema. E não é o que você provavelmente está esperando. O aterrorizante não é a ideia de um Deus severo que vai te condenar porque você não foi ao confessional. Não é um Deus de planilha marcando quem cumpriu o protocolo. O aterrorizante é a seguinte possibilidade: que você morra sem ter se reconciliado com quem você mesmo sabe que errou, sem ter feito as pazes com a sua própria consciência, sem ter largado aquele peso que você carrega há anos, e não porque vai faltar um carimbo de aprovação, mas porque a alma que chega no momento da morte, ainda carregando esse peso, vai se deparar consigo mesma de uma forma que, aqui na Terra, a gente evita com toda a força. Teresa de Ávila escreveu uma coisa que me marcou desde o seminário. Ela disse que as almas que chegam ao purgatório passam por um processo de purificação que é, em essência, o processo de se tornar o que elas sempre foram por natureza. É a fumaça sendo queimada, é o castelo sendo restaurado. E esse processo, ela disse, é simultaneamente sofrimento e desejo. Sofrimento porque a purificação dói. E desejo porque a alma, já livre das ilusões da terra, agora vê com clareza o que está no centro do castelo e quer chegar lá com toda a força do seu ser. O purgatório, segundo a tradição que Teresa aprofundou, não é prisão, é caminho. É o castelo sendo limpo, aposento por aposento. Mas a confissão aqui na terra é a possibilidade de começar esse caminho antes da morte, com menos peso, com menos custo, com a misericórdia de Deus disponível agora. Quando você ainda está vivo, quando ainda dá para abraçar quem você magoou, quando ainda dá para mudar. Isso é misericórdia. Isso é o presente que a confissão é. Eu quero que você pense em alguém que você conhece que passou por algo assim. Alguém que estava bem e de repente não estava mais. Uma notícia inesperada, um acidente, um diagnóstico. A vida tem o hábito de mudar de rota sem avisar. Você está aqui, agora, assistindo isso. Isso significa que você tem algo que o seu Antônio quase não teve: tempo. O seu Antônio teve sorte. O coração falhou, mas não parou. Ele teve tempo de chegar no hospital, de sobreviver ao procedimento, de me ligar, de se confessar naquele quarto. Nem todo mundo tem essa sorte. Nos 18 anos de paróquia, eu fui chamado para dar a unção de enfermos em situações onde já era tarde para a confissão. A pessoa estava inconsciente, estava num coma, estava nos últimos minutos de uma vida que terminou de repente, sem aviso. E eu ficava ali, fazendo o que a igreja me dá para fazer nessas horas, com aquela sensação de que estava chegando ao aeroporto depois que o avião tinha decolado. Não estou te dizendo isso para te dar medo. Estou te dizendo porque você precisa ouvir de alguém que viu isso de perto. A confissão não é para as horas desesperadas. Ela é para agora. Ela é para quando você ainda pode entrar no castelo com calma, sem pressa, sem o coração falhando. Quando você pode sentar numa cadeira de confessional, respira fundo e dizer o que precisa ser dito sem o terror de ser a última oportunidade. Santa Teresa de Ávila ficou anos como freira sem ter aquela vida interior profunda que ela depois descreveu. Anos rezando orações que eram mais hábito do que encontro. E ela conta que a virada veio num momento específico, quando ela parou diante de uma imagem do Cristo sofredor e pela primeira vez olhou para aquela imagem com o peso da própria vida nos ombros. E chorou. Não de devoção ensaiada, chorou de reconhecimento, de ver ali alguém que sabia o que ela carregava. Aquele choro foi o início da entrada no castelo. Às vezes a virada não é uma conversão dramática. Às vezes é um momento de honestidade simples, de parar de fingir que está tudo bem quando você sabe que não está, de parar de adiar a conversa que precisa ser tida, seja com Deus, seja com quem você magoou, seja com você mesmo. Teresa levou tempo, mas ela entrou. E ela passou o resto da vida tentando descrever como era do lado de dentro, para que outras pessoas não ficassem do lado de fora sem precisar. Você pode estar pensando agora: padre,
O que eu fiz é muito grave. Não sei se tem absolvição para isso. Eu ouço essa frase com muita frequência e eu sempre digo a mesma coisa. Eu não absolvei ninguém com o meu julgamento. Quando eu dou a absolvição, eu sou o instrumento, não sou o juiz. Não sou eu que avalio se o que você fez merece perdão. Isso nunca foi minha função. Cristo disse a seus apóstolos: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Não disse: a quem vos parecer merecedor. Disse: aos que perdoardes. E a confissão, do lado do sacerdote, é um ato de perdão dado em nome de Cristo, não julgamento dado em nome do Padre. Eu já absolvi coisas que meu estômago humano teve dificuldade de engolir, e eu absolvei, porque não era meu, o perdão não era meu para reter. O único limite da misericórdia de Deus na confissão é a tua disposição. É você chegar disposto a ser honesto, disposto a tentar não repetir, disposto a se reconciliar onde for possível. Não é perfeição de intenção. É disposição sincera. E Deus, que vê o coração, reconhece disposição sincera, mesmo quando ainda está misturada com medo, com vergonha, com dúvida. Deus entende o sotaque da sua conversão imperfeita. Antes de eu terminar, preciso te dizer uma coisa sobre o castelo. Santa Teresa descreve nas moradas mais profundas do castelo interior uma experiência que ela chama de matrimônio espiritual. É o momento em que a alma chega tão perto do centro que Deus e a alma se encontram numa união que ela diz ser impossível descrever completamente. Uma paz que ultrapassa tudo. Mas antes de chegar lá, diz ela, a alma passa por moradas que são difíceis, por purificações que doem, por momentos de aridez, de dúvida, de sensação de que Deus desapareceu. A confissão não te leva diretamente ao aposento mais profundo. Ela reabre a porta de entrada, mas é da porta de entrada que começa o caminho. E o caminho, mesmo que longo, mesmo que difícil, é infinitamente melhor do que ficar do lado de fora. O seu Antônio saiu do hospital 3 dias depois. Ele voltou a se confessar regularmente. Eu o encontrei meses depois na missa das 7 Haarn, sentado na segunda fileira. E ele me olhou de um jeito que eu entendi sem palavras. Ele sabia para onde estava andando agora. Eu quero rezar por você agora, não como protocolo, mas porque você ficou aqui até o fim e isso significa que algo dentro de você reconheceu que precisava ouvir isso. E eu quero encerrar com a oração que a Igreja tem para esses momentos, uma oração de confiança, de entrega, de abertura. Vem comigo. Senhor Jesus Cristo, que em teu amor imenso por nós te entregaste nas mãos dos pecadores e sofreste na cruz para nos libertar do pecado e da morte eterna, olha para mim agora com os olhos da tua misericórdia. Reconheço que me afastei de ti. Reconheço o peso do que carrego e a distância que deixei crescer entre mim e a tua graça. Mas confio no teu perdão, não porque sou digno dele, mas porque tu o prometeste a quem viesse a ti com coração sincero. Vem ao meu encontro, Senhor, como vieste ao encontro do filho pródigo. Não esperes que eu chegue perfeito. Chega até mim no meio do caminho, como fizeste sempre com os que te buscaram sem certeza, mas com desejo. Abre para mim as portas da tua misericórdia. Deixa que a luz do teu amor volte a iluminar cada aposento da minha alma que ficou na sombra. Purifica o que precisa ser purificado. Restaura o que eu deixei se desfazer e dá-me a graça de não adiar mais o encontro contigo no sacramento da confissão, que eu não espere pelo momento de desespero, que eu vá enquanto posso ir com calma, com disposição, com a dignidade de quem escolhe voltar antes de ser obrigado pelas circunstâncias. Santa Teresa de Ávila, que conheceste o caminho para o centro do castelo e não guardaste esse segredo para ti, intercede por nós. Pede a Cristo que nos dê a coragem de entrar pelas portas que ficaram fechadas por muito tempo. Maria, Mãe de Misericórdia, cobre com o teu manto cada alma que está assistindo isso agora e que lá no fundo sabe que precisa voltar. Apresenta-nos ao teu Filho não como somos, mas como ele pode nos fazer ser. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Vai em paz. E quando você puder, vai à confissão. Não amanhã, logo.